Pessoal, tudo bem? Mais uma vez continuando aqui com o nosso projetinho de desenvolvimento de uma aplicação completa utilizando o Java Swing, tá? Na última aula eu comentei com vocês um pouquinho sobre a nossa arquitetura, a ideia de dividir o nosso projeto em camadas, né? O objetivo da divisão em camada, como eu comentei com vocês na aula anterior, é delegar responsabilidades específicas a algumas camadas, né, em camadas na minha aplicação. Então, obviamente que vão existir objetos dentro de determinados pacotes com funções específicas. Os meus comandos SQL, né, de inserção, de update, delete, select, eles vão ficar em classes que vão estar contidas nesse pacote DAO. Tá bom? Por sua vez, nós teremos entidades aqui que vão representar os nossos objetos. Então, por exemplo, aqui na nossa entidade cliente, eu tenho as propriedades de um cliente. E lá no nosso banco de dados, nós vamos também ter uma tabelinha com propriedades semelhantes às deste objeto aqui. E é esse objeto cliente, com essas propriedades e apenas métodos do tipo get e set, que vai ser o responsável por trazer as informações, os dados, tá? Lá do nosso formulário, lembram lá do nosso formulário? Este formulário aqui, então, nome, CPF, rua, bairro e cidade. Vão capturar essas informações vão ser inseridas aqui dentro, quer dizer, eu vou construir uma instância de um objeto desse, e é esse objeto quem vai ser passado de camada por camada, até que as informações possam ser persistidas no nosso banco de dados. Além da ideia dos SQLs, né? Os comandos SQLs de inserção, eu tenho algumas regras de negócio. As regras de negócio na nossa aplicação, elas vão ficar em um pacotinho chamado novo pacote bus, tá? Vou chamar ele de bus. O que é bus? Não é ônibus não, tá, pessoal? Não tem nada a ver com ônibus em inglês. Bus é um acrônimo de business, tá bom? Então, quem desenvolve software, quem vai entrar no mercado de desenvolvimento de software, vai notar que a maioria das fábricas de software, obviamente que salva as exceções, todas que eu trabalhei até hoje seguem essa ideia. Utilizam alguns termos em inglês, tá? Nomenclatura, padrão de nomenclatura em inglês. Até porque a nomenclatura dos padrões de projeto seguem a prerrogativa do idioma inglês. Então aqui nós teremos um pacotinho bus que vai conter classes de negócio dos objetos da nossa aplicação. Classe de negócio, no nosso caso aqui, cliente business. Ok. Cliente business. Essa classe de negócio, ela vai tratar todas as regras de negócio antes que um cliente possa ser inserido. Então, ela também vai ter um método public void adicionar. Esse método adicionar, ele vai receber uma pessoa. Ok? Então, a nossa entidade pessoa, ela vai ser passada para esse método adicionar. Vou pressionar Ctrl Shift I para poder organizar aqui os imports. Ctrl Shift I, acho que é. Ctrl Shift I. Vamos tentar aqui de novo. Ctrl Shift I. Funcionando? Vamos na maneira tradicional. Import entidades.cliente. Não é pessoa, né, pessoal? É cliente. Por isso que não funcionou. Se eu colocar cliente, vou tirar aqui. Vamos ver se funciona. Ctrl Shift I. Ah, funcionou. Perfeito. Então, esse método aqui aplica as regras de negócio para o objeto pessoa, certo? Qual que é a regra de negócio do nosso cliente? Antes um pouquinho, quem viu as videoaulas anteriores, pôde observar que nós fizemos aqui um método chamado validar. Isso aqui são regras de negócio, tá? Só que elas estão no lugar errado, estão no nosso formulário. E as regras de negócio não podem estar no formulário. Portanto, eu vou vir aqui, tá? Eu vou fazer um Ctrl X, ó, vim aqui, botão direito, eu quero recortar esse método aqui, vai ficar com erro por enquanto, e eu vou colar esse método aqui, na nossa classe de negócio. Porque a nossa classe de negócio é quem vai validar as regras de negócio do objeto pessoa, tá? Aqui, este é o local das regras de negócio.
eu vou começar a modificar esse método. Vai ser um void. Esse método ele vai disparar uma exceção, tá? Eu vou explicar para vocês isso aqui daqui a pouquinho. Então, throws runtime. Runtime. Muito lento a minha máquina. Runtime exception. Vai disparar uma exceção, tá? Ele vai receber aqui como parâmetro uma pessoa, quer dizer, ele vai validar, o cliente vai validar os dados dessa entidade cliente. Quer dizer, o txt nome, eu não tenho mais uma variável txt nome. Por quê? Txt nome está aqui em formulário. Aqui eu tenho, na verdade, um p.get nome. Significa que o nome que eu quero validar está aqui dentro. Portanto, p.getNome, se p.getNome for nulo ou p.getNome for vazio, o que eu quero fazer é disparar throw, eu quero forçar uma nova exceção do tipo runtime exception. Runtime exception. Eu quero que uma nova exceção aconteça. E aí eu vou passar como argumento dessa exceção o texto nome é obrigatório. Professor, mas e aí? Calma, daqui a pouquinho eu vou explicar o que vai acontecer, por que nós estamos disparando exceções. Nós teremos uma aula, tá? Em sala de aula a gente vai ter uma aula só para poder falar sobre exceções. O que é exceção, o que caracteriza uma exceção. Segundo passo, validar o CPF. O CPF, nós temos a variável txt CPF? Não, não temos. O CPF, ele teoricamente, ele está dentro de p.get CPF, que não tem um getTest, porque já é uma string. Portanto, se CPF for igual a nulo ou CPF for inválido, o que vai acontecer é CPF, não é CFP, né? CPF. Eu quero também disparar uma nova exceção do tipo runtime exception aqui nesse ponto. Retira-se o boolean, tá? E retira-se esse retorno aqui também, deixando o nosso método bonitinho. E aqui em cima eu vou colocar um comentário: regras de negócio antes da inclusão de regras de negócio para cliente, ok? Aqui no adicional, o que eu vou fazer? Eu vou pura e simplesmente executar uma linha chamada validar e passar este argumento aqui. Então, aqui nesse momento eu valido as informações do cliente. Se esta linha aqui, onde tem esse SSS, for executada, significa que todo este método aconteceu, foi executado de maneira correta. Ou seja, pessoa tinha um nome, esse nome não era nulo nem vazio, pessoa tinha um CPF e esse CPF é válido. Se, porventura, o CPF for inválido ou o nome for nulo, o que vai acontecer? Dispara uma exceção. Ou seja, dá um erro aqui nesse método. E esse trecho de código não vai ser executado. Portanto, aqui eu posso fazer o seguinte: new cliente DAO ponto incluir, inserir. Ok? Eu vou chamar esse cara aqui também de inserir. Inserir. Significa que se o Java conseguir, a nossa linha de execução, a thread de execução conseguir chegar nesse ponto, significa que eu posso inserir no banco, pois as regras de negócio foram validadas corretamente. Ok? Todo mundo entendeu? Beleza. Quem que vai chamar a nossa classe business agora? O nosso formulário. Então aqui onde tem esse validar, eu posso apagar tudo. E o que eu vou fazer aqui nesse momento é criar um cliente. Certo? New cliente. E aí esse cliente, ele vai receber o que, pessoal? Um bairro. Onde que está o bairro? This.txt bairro.getText.
não é esse o nome da variável txtBio que representa esse campinho de bio que é digitado aqui? Então eu pego o conteúdo daquela variável e adiciono na propriedade bio. Depois, c.set cidade bis.txt cidade.get text. Depois, c.set cpf bis.txt cpf.get text. c.set, que mais? Nome bis.txt nome.get text, recupera o texto lá da variável nome. c.set rua bis.txt rua.get text. Prontinho. O que está faltando? O nosso cliente não tem ID? Tem ID. Então, isso aqui é temporário, tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar por quê. c.set id long.valueOf. Vamos colocar um ID aqui só para poder testar. Então eu preciso saber qual o cliente que ainda não tem ID, qual o máximo ID existente no banco, tá? Observem que essa coluna aqui, pessoal, isso aqui não pode acontecer duas vezes. Então não posso ter dois números 5 aqui, porque isso aqui é um APK. Então eu vou colocar 6, tá? Só para a gente testar. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês como é que a gente vai providenciar uma solução elegante para isso. Então só para testar eu vou colocar aqui o 6, porque não tem nada. E aqui eu vou fazer o seguinte: new cliente business ponto inserir, passando o cliente. Só que cliente business inserir valida, correto? E o validar, ele não dispara uma exceção? Dispara uma exceção. Portanto, o nosso inserir também vai disparar uma exceção. Porque se acontecer algum problema aqui no validar, eu não quero tratar essa exceção aqui dentro. Eu quero que ele dispare para quem chamou cliente business.inserir. Quem chamou o cliente business.inserir? Essa linha. Então, aqui, pessoal, eu vou colocar esse trecho de código dentro de um trecho com tratamento de exceção. E a exceção que eu vou tratar especificamente, qual que é? É a runtime exception R, ok? E aí esse trecho de exceção tratada, que vai acontecer que nós vamos fazer uma tentativa de inserir. Se eventualmente acontecer a runtime exception, se tiver algum problema, o que nós vamos fazer é fazer um J option pane.show show message dialog, passando esse componente aqui this como central. Aí eu quero capturar, pessoal, a mensagem da exceção. Então, através desse objeto aqui R, que representa runtime exception.getMessage, eu consigo capturar a exceção que foi disparada, certo? Eu quero colocar um label aqui dizendo atenção, indicando que pode ser um erro. E aí, no final, JOption JOption.show message dialog. Tem quantos parâmetros esse cara aqui? 2, 3, 4, 5, tá. Então JOptionPane.warning message, indicando que é uma mensagem de alerta. Se eventualmente isso aqui não acontecer, significa que cadastro realizado com sucesso, ok? Então nós temos o sucesso aqui na execução, e vai ser simplesmente um information, uma mensagem só com a informação dizendo que o cadastro foi realizado com sucesso, certo? Vamos testar? Então vamos lá, vamos testar aqui para ver se vai funcionar. Aqui nesse botãozinho para limpar o nosso projeto, vou clicar aqui para executar o nosso projeto. Executou, cadastros, clientes, novo.
Então, vou cadastrar aqui a Joana. Joana, sabemos que o CPF 111 é válido, né? No entanto, com o final 22 não é válido. Eu vou colocar qualquer coisa aqui e tentar cadastrar. Opa! CPF inválido. Pessoal, observem bem o que aconteceu, tá? O que aconteceu foi o seguinte. Ao clicar naquele botão cadastrar, isso aqui foi executado. O valor do bairro veio para a variável C.7 bairro, cidade, CPF, nome e rua. Nesse trecho, constrói-se uma instância de quem? Da entidade cliente, quer dizer, essa classe que está aqui dentro do nosso pacotinho de entidades. Daí, você tem um ID, 6, fictício e fixo, daqui a pouquinho a gente vai modificar isso aqui, e chamei a nossa classe de negócio, cliente business, executando o método inserir. Quem que inserir chamou? O primeiro método que ele chama é o método validar. Então a execução vem para esta linha. E dispara-se esta exceção com a mensagem CPF inválido. Esse erro ele é propagado deste método, do método validar, para o método inserir, certo? E a exceção chegando aqui, ela pergunta: tem tratamento para essa exceção aqui dentro? Não, não tem. Esta exceção ela é propagada para fora, para quem chamou inserir. Quem chamou inserir? Essa linha, a linha 185 dessa classe. Aqui faço uma nova pergunta. Tem tratamento para runtime exception aqui? Tem. E ele faz o tratamento aqui, imprimindo a mensagem que veio dentro da exceção. Qual mensagem que é? CPF inválido. E essa mensagem é apresentada para vocês na tela, tal qual aparece aqui, tá bom? Clicamos em OK, venho aqui, então 22, vou pagar e colocar 11 e vou clicar no cadastrar. Cadastro realizado com sucesso. Para ter certeza, vamos lá no banco, abrimos a tabelinha e clique em refresh. Olá, Joana com CPF 6, certo? Pronto, nossa aplicação está integrada com o banco de dados. Mas, professor, cliquei em OK e continua aqui os dados. Tudo bem, então vamos tentar cadastrar a Isabel. Isabel, vai funcionar? Opa, aconteceu um erro. É uma exceção diferente. Então, observem bem. org.postgresUtil.sql. Erro, está dizendo o seguinte. Duplicar valor da chave viola a restrição de unicidade. Lembram que eu falei para vocês que a coluna ID representa a chave primária? E chave primária não pode ser duplicada? E nós, para testar a nossa aplicação, nós deixamos fixo aqui o valor 6. Portanto, eu já cadastrei a... Como é que é o nome da mulher lá, gente, que eu coloquei? A Joana, com 6. E agora, pessoal, eu estou tentando cadastrar a Isabel com 6 de novo. O banco não deixa. Então, nós temos que implementar uma política aqui para poder gerar esse código aqui de maneira automática e não duplicar essas informações. Senão nós vamos ter problema. Antes disso, observem que após cadastrar os campos ficaram preenchidos. Então vamos fazer um tratamento mais bonitinho aqui no nosso código para que após o cadastro, então, essa linha aqui cadastra as informações na base de dados, ok? Essa linha aqui dispara uma mensagem de sucesso, certo? E aqui, pessoal, depois o que nós precisamos fazer é limpar o formulário, né? E tirar aquelas informações de lá. Como que eu vou limpar o formulário, professor? Criando um método aqui, private void, chamado limpar o formulário. E esse método vai fazer o seguinte: dis.txt bairro.set text vazio. Depois, Ctrl V, né? Ctrl C aqui, Ctrl V. TXT, que mais? Cidade, recebe vazio. TXT CPF, recebe vazio. TXT nome também recebe vazio. E TXT rua também recebe vazio. E aqui nós vamos limpar o formulário
com as informações. Para testar, vou substituir aqui por 7, tá bom? 7. Vou executar de novo. Cadastros, cliente, novo, tá? Então agora eu quero cadastrar o Ronaldo. Ronaldo brilha muito no Corinthians, né? Vamos lá, um endereço Rua das Flores, bairro Dona Iris. Dona Iris 38, isso é longe, pessoal, isso é muito longe. Cidade, Goiânia. Cadastrou, ok, limpou o formulário, certo? Cadastrou, limpou o formulário, vamos lá ver. Aqui, fresh, sim, cadê? Vamos lá, vamos, gente. Não, clica aqui, não, isso, olha lá, Ronaldo, Rua das Flores, Dona Iris, certo? Daqui a pouco continuamos, pessoal.